Muito bem, boa tarde. Nós somos o Mundo Cannabis Brasil e você vai receber o report do mês de agosto sobre o mercado do mercado de laboratórios de cannabis. Nós somos posso falar isso, nós somos o maior especialista nesse mercado aqui no Brasil, onde eu publico em português e temos o Mundo Cannabis, que é onde vai o mesmo report, né? Mas o report em inglês para o mercado mundial, alcançando aí mais gente. Antes de mais nada, antes de começar as notícias, eu decidi falar da carteira, da nossa carteira. Nós temos uma carteira prévia para o investimento em dezembro desse ano. Onde será através, obviamente, de uma LCI lá nos Estados Unidos, né? Onde o investimento será através dos Estados Unidos, já que no Brasil a gente não tem acesso a investir em Wall Street. E algumas coisas que eu tenho observado já há algum tempo. A nossa carteira ela engloba nesse momento Aurora Cannabis, que nos últimos 3 anos teve uma lucratividade de 472% e 13, né? 472,13%. A Canop Group, que é uma das minhas favoritas, teve um crescimento de 165,48%. A Valens Grow Works, crescimento de 164,71%. E a 1933 Industries, que teve um crescimento de negativo, menos 71,43%. Porém, se você teve um tempinho e quiser depois dar uma olhada no report, lá no Instagram, tem o relatório inteiro da empresa. Então ela tem, o crescimento dela é negativo nesse momento porque ela fez grandes aquisições nesse mercado. Logo, ela gastou, logo tem pouco caixa, né? E o valor dela tem demonstrado isso. Uma empresa que vai entrar essa semana, esse mês, que é o Green Thumb, ela teve um crescimento, acredite, 49.075%. Obviamente ela subiu muito rápido, né? Então eu fiquei um tempo, eu fiz a análise dela e ela vai entrar na nossa carteira também, porque ela continua num crescimento. Por exemplo, no último ano ela teve ainda um crescimento de 79,14%, na última semana 6,32%, sendo no mês 27,81%. Então, uma empresa que permanece num crescimento excelente. Então, ela vai para a nossa carteira também. Provavelmente será essa carteira a adentrar o nosso investimento para os... A gente fala em 5 anos, né? Então, 5 anos é um tempo ideal, porque falamos aí de uma commodity, né? Falando de uma coisa que ela verticalizada, ela inicia na plantação, desenvolvimento, né? Desenvolvimento laboratorial, plantação, desenvolvimento da planta, embala, distribui e vende. Todas essas empresas têm essa verticalização. Muito bem, passado essa primeira fase aqui, essa fala da nossa carteira, vamos falar agora das notícias do mês. Os estoques de maconha estão se consolidando após longos declínios. Será que você deve comprá-los? Então vamos lá. Depois de cair por quase 2 anos, que eu te mostrei, os 3 anos estavam ali... há 3 anos atrás estava em alta, teve uma queda. Nós estamos aí vivendo padrões de consolidação. Alguns estoques de maconha nas principais bolsas dos Estados Unidos. Vem aquela pergunta, é uma boa hora de compra agora? Acredito que sim. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, os analistas previam um trecho difícil para o setor. À medida que o caixa e o financiamento secavam, demissões, série de executivos, CEO que cai, baixas contábeis, aquisições, aí a gente vai ter grandes produtores que são a Canop Group, o Aurora Cannabis. Esses reduziram as operações. A pandemia, ainda se espalhando para a América do Norte, o dinheiro ficou mais raro. Aí vem a figura dos analistas, eles sempre argumentam que a indústria e as ações relacionadas ainda têm potencial de crescimento a longo prazo. A pandemia destruiu todas as previsões, aliás, em todos os campos, né? Ela derreteu vida dos analistas. A gente está no mercado financeiro, a gente viu que houve um crescimento no mercado financeiro, continuou. Obviamente, algumas ações no impacto de março caíram, mas ela depois retomaram. Por exemplo, tem a carteira
a maior parte que aqui está, provavelmente é da Allianz Sociedade Médica, então observaram que nosso crescimento lá na carteira mundial, na carteira anual, bateu 108%. Muito bem, mas os estoques da Canopy, da Kronos Group, da Afria, da Innovative Industrial Properties se acomodaram em padrões de comércio mais restritos. Aí eu vou falar de cada uma delas, mostrando as métricas da análise gráfica dessas empresas. Enquanto os governos diziam para as pessoas ficar dentro de casa, houve relatos de um aumento na demanda legal de cannabis nos Estados Unidos e no Canadá, cujo começou mais ou menos em 2018, o Trump mesmo liberou, teve algumas leis, né, de liberação em alguns estados. Então, os consumidores de cannabis medicinal guardavam receitas, enquanto os consumidores de cannabis recreativa carregavam algo para fazer um bloqueio um pouco mais suave ou um pouco menos enfadonho. Nos Estados Unidos, quando começaram a cair os cheques de auxílio, foram um total de 2 trilhões. As vendas de maconha em 15 de abril, que foi uma quarta-feira, saltaram mais de 50% em relação à quarta-feira do ano passado, de acordo com o Kern. Kern é um software de conformidade para empresas de cannabis e as agências que as regulam, chama Kern. A ostentação marcou de longe a maior quarta-feira da história de cannabis legal, disse a empresa, né? À medida que a pandemia atingiu os Estados Unidos em março e abril, os estados até certo ponto permitiram que as lojas permanecessem abertas durante a pandemia. A maioria das províncias do Canadá fez o mesmo. Mas Ontário, a maior província, né, do Canadá, em população e considerada um dos principais impulsionadores do crescimento das vendas da indústria do país, inicialmente ordenou o fechamento das lojas de maconha. Posteriormente, né, depois, ele permitiu a entrega temporária e a coleta na calçada. Em maio, a província permitiu a reabertura dos serviços nas lojas, desde que as lojas de maconha atendessem aos requisitos de segurança. Isso a gente está falando de laboratórios de remédio, né? Em maio, as vendas nas lojas de cannabis aumentaram 4,2%, tendo um total de 185,9 milhões de dólares norte-americanos, US. De acordo com os dados do governo, que foram divulgados agora em julho, por isso que eu estou gravando agora, né? Considerando esse desempenho resiliente e robusto em face dos ventos contrários persistentes do Covid-19, o fechamento das lojas físicas ocorrendo em maio, disse o analista Andrew Carter da Stifel com uma nota de pesquisa em 21 de julho. Então ele considerou esse desempenho resiliente e robusto. Ele disse que os chamados produtos de cannabis 2.0, produtos como vapes comestíveis que foram legalizados no ano passado, continuarão a ajudar as vendas. Ontário continuou a abrir as lojas depois que executivos reclamaram que a região demorou a fazê-lo, dificultando o acesso do cliente. O impacto do coronavírus no estoque da maconha. Carter disse que os grandes produtores de maconha no Canadá enfrentam uma concorrência crescente de preços, à medida que os rivais lançam marcas baratas de maconha em um esforço para competir com o mercado ilícito. Tem que lembrar sempre que tem o mercado lícito, né? E o mercado ilícito, como vem de fontes que não pagam imposto, né? A qualidade é discutível, sempre pode vender mais barato. Algumas empresas entraram nessa diminuição de valores venais, mas aí também você vai observar as empresas que são empresas que nem observam aqui no grafismo, né? Depois que a pandemia do coronavírus forçou o fechamento do mundo físico do varejo, os investidores e analistas se concentraram mais em quais empresas teriam dinheiro suficiente para superar as paralisações. Os analistas apontaram a Canopy Group, que está na nossa carteira, Kronos Group também, como tendo posições de caixa saudáveis. Realmente tem bastante grana lá. Graças aos grandes investimentos da Constellation Brands, que é a STZ, deixa eu ver aqui, e a Atria, que é negociada a MO, respectivamente, né? Em março, analistas do Bank of America consideraram o Afria como uma jogada defensiva sólida, citando sua reserva de caixa. Estou falando de grandes investidores aí que estão na especulação. A Canopy, em maio, disse que havia visto apenas pequenas interrupções na produção, em grande parte relacionada à programação da equipe. A empresa disse que tinha amplo estoque de produtos de ervas antes da crise do coronavírus chegar. Estava pronto já, né, a produção. Ainda assim, disse que o tráfego para abrir lojas caiu. Províncias como Ontário, Colômbia, Britânica, Alberta também reduziram seus pedidos de compra de produtos, né?
enquanto tentam manter uma quantidade menor de abastecimento em seu armazém. Não adianta ficar com estoque alto, né? Já que a loja não podia abrir na época. A Aurora Cannabis, que está na nossa carteira também, disse que a pandemia provavelmente teria um efeito maior em seus negócios no quarto trimestre, mas disse que os vírus não interrompeu materialmente os negócios no terceiro trimestre. A Tilray também disse que não experimentou nenhum impacto material do Covid-19 relacionado à sua capacidade de atender aos clientes. No entanto, o Cronos Group disse que a pandemia afetou a distribuição. Vamos falar dos fundamentos de estoque da maconha. O crescimento dos lucros, ou pelo menos a perspectiva de lucros sólidos, é uma marca registrada das principais ações. A indústria de maconha, de maneira geral, está perdendo dinheiro. As avaliações de bilhões de dólares da indústria, em alguns casos, diminuem os números de vendas trimestrais de milhões de dólares. Não surpreendentemente, os estoques de maconha têm classificações de lucro por ações ruins. A Innovative Industrial Properties lidera com uma classificação de 77 EPS, de uma melhor possível de 99, né? Então, de 99 eles calculam 77, que é bom. E em julho, tornou-se o estoque de maconha raro a fazer parte da lista IBD 15 Stocks to Watch, que é uma lista que existe. Depois, se você quiser falar comigo, eu vou até separar esse relatório. Quem tiver interesse nisso daí, fala comigo e eu passo esse 50 Stocks to Watch. Só as empresas que a gente acaba observando e acabou aparecendo algumas indústrias que é falar marihuana, né, de estoques. Continuando aqui o nosso report, né, vamos navegando aqui. As classificações compostas para ações puras de maconha listadas nas principais bolsas de valores dos Estados Unidos não eram boas. A melhor avaliação para um produtor de maconha foi para as ações da Afria, que ficou em 71 de 99. Innovative Industrial Properties tem uma avaliação composta de 88, que é a melhor no geral. A pesquisa desse IBD, no entanto, diz que os investidores devem se concentrar em ações com classificações compostas superior a 90. É obviedade, quanto mais alto, melhor você colocar no mais alto. Momentaneamente, porque eu defendo a tese de que você deve observar 3 anos na frente. Observar que até outubro do ano que vem vai estar nessa pandemia, né? E a partir daí, novamente o mercado se sacode e tal. Eu estou falando aqui o que os especialistas colocam e colocam a minha opinião em cima do que eu defendo, já que a gente vai estar nesse mercado. As linhas de força relativa da maioria das ações que medem seu desempenho em comparação ao S&P 500 mais amplo se achataram em grande parte. Eu não uso o S&P 500, o S&P 500 para isso, porque seria como usar o relatório da Bovespa para, por exemplo, usar o Magazine Luiza. São duas linhas paralelas que não se complementam, são duas coisas diferentes. Mas eles usam lá, porque na realidade está falando de especialista. O especialista precisa vender as teorias dele, ele é um cara do banco e tal, e em geral eles também não vendem o que ele faz. Ele fala uma coisa e em geral faz outra. Ao longo da grande parte de 2019 e 2020, os estoques de maconha caíram. Quando uma ação cai ou se estabiliza em uma base após uma cobrança mais alta, isso pode identificar que os investidores estão dando uma pausa, né? Sacudindo os negociantes de baixa antes que qualquer suporte mais sustentado chegue. A gente pode falar de fundamentalismo, né? Então você observa que tem gente ali, por exemplo, eu tinha colocado isso no estudo hermetista, né? Então a pessoa compra R$1 tal ação, R$1, ele compra 100 ações. Eu tenho 1 bilhão de ações a R$100. E assim, eu quero sacudi-lo, eu quero tirá-lo do negócio, porque eu quero tomar mais ações dele. Eu derrubo a ação, né? Eu derrubo a ação de R$1, derrubo para 80 centavos, durante 20, 30 dias. Essa pessoa que às vezes compra R$1, ele não suporta aquela pressão de 80 centavos e vende. Eu compro 80 centavos dele e consolido minha posição de 80. Subindo a ação novamente a 1, eu ainda comprei dele com 20 centavos de lucro. Quem perde é ele, que perdeu 20 centavos em cada uma ação. É muito comum acontecer isso daí. Vamos falar de Cronos Group, é uma das empresas que eu gosto. Falamos aí, acho que esse comentário meu é uma viagem panorâmica. Depois, se você quiser,
No Giovanella Huxley Capital Funds, eu acabo tratando cada um tema desse um pouco mais profundo, né? Mas é importante que você estude também para que haja uma compreensão, né, disso que eu falo. Às vezes está muito... parece complexo, mas é simples, mas é legal estudar valuation das empresas, né? Usar... assim, tem uma diferença muito grande entre a economia e o mercado financeiro. É legal observar esses dois planos aí. E aí você vai ter uma compreensão melhor, né? Tem um autor muito bom que chama Alexander Elder, é um médico russo. Ele tem 2 livros muito legais. Não, ele tem 4 livros e 2 é de exercícios que ele criou. Vale a pena dar uma olhada. Alexander Elder. Bom, vamos lá, vamos falar das ações. Cronos Group. A partir de julho, ela estava formando um padrão de consolidação que começou em junho. A empresa disse que em março interrompeu a produção de algumas produções de CBD nos Estados Unidos, já que a pandemia mantém os varejistas fechados e a falta de orientação mais específica do FDA, que é a organização regulatória lá. Antes da pandemia, as empresas canadenses de maconha disseram que os varejistas dos Estados Unidos expressaram relutância em vender produtos de CBD depois que a FDA começou a reprimir algumas vendas. Eu tenho aqui o report, né, o gráfico, ele praticamente anda de lado, né? Então a 1.6, mas a gente falou no início do Cronos Group, aqui eu posso falar aqui, deixa eu ver, me escapou aqui. Ele no último ano caiu 46,01, mas em 3 anos 1,66%, né? Então, vamos lá. Gráfico de ações, semelhante à ação do Cronos Group, a gente tem o Canop Group, que é uma favorita minha também, estava em consolidação. 9 de dezembro, o Canop anunciou que o ex-CFO da Constellation Brands, que é o David Klein, se tornaria o novo CEO do Canop. Sob a liderança de Klein, a Canop também trabalhou para desfazer o esforço do co-CEO Bruce Linton, que tentou se expandir globalmente para os primeiros mercados de cannabis não desenvolvidos. Mas com o aumento das perdas, Linton foi sacado, foi demitido no ano passado. Óbvio, né? Você fazer uma expansão desse jeito, nesse momento onde alguns países não estão liberados, né? Você pode perder um pouco de dinheiro e a empresa não perdoou isso. A Canop disse que abandonaria as operações na África do Sul e Lesoto e pararia o cultivo na Colômbia. Ela disse que também fecharia uma instalação interna em Sacatechuan, né, para alinhar ainda mais a produção no Canadá com as condições do mercado. A empresa disse que interromperia as operações agrícolas em Springfield, óbvio, Nova York, devido à abundância de cânhamo produzido na temporada de 2019. A Canop disse que ainda usaria esse suprimento para continuar fabricando produtos de CBD derivados do cânhamo nos Estados Unidos. A empresa anunciou em maio uma reinicialização estratégica que estreitaria seu foco na venda de produtos que poderiam gerar mais lucro no Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Ela planeja operar modelos asset-light na América Latina e Ásia-Pacífico. Isso significa que não buscaremos expansão geográfica, né? Diferente do ACO, esse daí não vai buscar expansão geográfica, ele vai se fundamentar onde ele está, ele vai fazer vender mais onde já está. A empresa disse que perdeu participação no mercado de recreação no Canadá e não agiu com rapidez suficiente para capturar mais do mercado de ervas baratas, né, de CBD barato. Diz que produtos como comestíveis, dispositivos de vaporização, são os vapes, e bebidas representaram menos de 2% das vendas no quarto trimestre. A Canop também registrou despesas de reestruturação e prejuízo de 743 milhões em conexão com uma revisão da empresa. Em junho, agora, a Canop reformulou seu acordo para comprar uma empresa americana, a Acreage Holdings, que é negociada a ACRG, de uma forma que potencialmente reduziria seu preço e outras obrigações. O gráfico dela, se você quiser, depois eu posso passar, anda de lado. Você pode olhar lá eu uso o site Investing, né? Mas você pode usar o site que você quiser. Tá lá andando de lado. A gente tá, né? Na pandemia anda de lado. Vamos falar de Tilray. Ações da Tilray dispararam para 300 em 19 de setembro de 2018, mas a partir daí a queda foi maior para o IPO de julho de 2018, né? As ações permanecem abaixo de sua linha de 50 dias e estão praticamente estáveis desde abril. Caiu
em abril, né? Então tá ali. Em maio, o T-Ray disse que a subsidiária High Park Gardens seria fechada nas próximas 6 semanas em uma tentativa de cortar custos. T-Ray é negociada TLRY, né? Vamos falar de Aurora Cannabis. A T-Ray não tem muito o que falar, né? Vamos falar de Aurora Cannabis. Aurora Cannabis está na nossa carteira prévia, né? Então, eles aumentaram em maio, depois que a empresa divulgou vendas trimestrais que superaram as expectativas, mas perdeu mais dinheiro do que o esperado. Os analistas, né, ainda expressaram reservas sobre a posição de caixa da empresa. Em maio, a Aurora aumentou suas ações, para dar aos investidores uma ação para cada 12. A Bolsa de Valores de Nova York alertou que poderia ser retirada da lista depois que o preço médio das ações caísse abaixo de $1 por 30 dias consecutivos. Se caísse abaixo de $1, vira o quê? Vira ações com nome menor. Esqueci o nome da ação. Fica um nome menor, fica tipo... É uma sequência baixa, esqueci o nome específico agora, mas não pode ficar, ele vai ser negociado em outras ações. Você lembra daquele filme Lobo de Wall Street? Aquelas ações que ele negocia ali, tem esse nome específico que eu esqueci agora, é onde é negociada. Esqueci o nome agora. Actions, esqueci o nome. Mas são as ações que valem menos de $1. Aqui também no Brasil tem ações que são negociadas menos de um real, não pode ficar, acaba sendo negociada de uma outra forma. Mas tem no Brasil aqui, a Oi correu o risco, estava sendo negociada a 85 centavos. As ações da Aurora Cannabis também subiram em maio, depois que a empresa anunciou uma aquisição para entrar no mercado de varejo de CBD dos Estados Unidos pela primeira vez. Enquanto isso, o cofundador Steve Dobler se aposentou dos cargos de presidente e diretor no final de junho. Saiu. Vamos falar então. Beleza? Tudo tranquilo? Aurora Cannabis? Nisso daí. Em julho, a Aurora disse que cortaria pessoal na Europa e reduziria operações de lá. Então, o gráfico Aurora Cannabis, negativo 0,17, uma queda aí razoável. Não muda muito. Você vai observar que todas são mais ou menos assim. E eu não consigo lembrar ainda estoque. Penny Stocks, que vem lembra, o dólar também é negociado chamado Penny. Então, Penny Stocks vale menos de $1, é esse o nome. Não estou tão velho assim. Vamos falar de Aphria. Ações da Aphria estão se consolidando com um ponto de compra potencial de 5,35 e a Stifel nesse mês aumentou as ações para comprar. Encontramos um múltiplo de desconto para ações que acreditamos subestimar suas melhores perspectivas de crescimento, disse o analista Carter. Estimamos um crescimento robusto nas vendas, validado por ganhos consistentes de participação de mercado, complementados por lucratividade, alocação disciplinada de capital e gerenciamento progressivo da estrutura de capital. A empresa recentemente transferiu sua listagem de ações para a Nasdaq Global Select Market da Bolsa de Valores de Nova York, que estava sendo negociado no Canadá, foi para Nova York. Outro analista disse em março que a demanda por maconha durante a pandemia poderia fazer com que as ações da Aphria se tornassem uma jogada defensiva, acrescentando... deixa eu ver aqui. Só um momento, abrir esse gráfico aqui para você ver. Acrescentando que o dinheiro disponível que representava mais da metade do seu valor de mercado. O otimismo em torno das ações da Aphria marca uma reversão em relação ao final de 2018, quando o vendedor, a Descoberto alegou que a empresa fez aquisições de propriedade sem valor a preços inflacionados para enriquecer os insiders. Aí seguiu uma mudança de liderança, toda aquela bagunça, embora a empresa na época insistisse que não tinha relação com o ataque do vendedor a Descoberto. Então a Aphria segue a negativa 1,9%, porém na nossa carteira a Aphria ela não está na nossa carteira. Na verdade eu não estou nem analisando ela em nenhuma das minhas carteiras. Então eu não vou nem conseguir falar, vou falar apenas disso daqui dela, essa discussão interna. Mas ela segue a 1,9%, anda de lado também, não acontece muita coisa. Vamos lá. Gráfico de ações das propriedades industriais inovadoras. O estoque inovador de propriedades industriais está formando a alça de uma base de copo profunda, quando ela desce ali.
A ponto de compra é 101,58. A ação pode se tornar uma base plana com o mesmo ponto de compra se for mantida abaixo do preço do ponto de compra. A receita saltou 210% no último trimestre. O estoque está acima de sua linha de 50 dias. Então, Innovative Industrial Properties compra propriedades e produtos de maconha e as alugas de volta. A Road Capital disse que recentemente uma nota de pesquisa que provavelmente haverá mais compras à frente, à medida que o fundo de investimento imobiliário tenta travar os ganhos antes que as reformas federais em potenciais abram mais opções bancárias e financeiras para a indústria de cannabis. Obviamente, se tiver mais gente entrando, o valor vai cair, o lance é travar. O que ela faz? Você entendeu, né? Ela compra a propriedade dos produtores e as alugas de volta. Então, vou lá, você tem uma fazenda, eu compro sua fazenda por, $100 mil, não é mais, $100 mil, mas eu te alugo de volta, a partir de que em 5 anos, ou 2, 3 anos, eu pego esse capital e o resto é lucro. Roth disse que o modelo de sale leaseback, né, que é comprar e vender de volta, continua sendo um método de levantamento de capital não dilutivo de escolha para muitas operadoras. E a Innovative Industrial continua sendo o líder da indústria com acesso incomparável ao capital em comparação a seus pares. É negociado a IIPR, né? Innovative e Industrial e Properties PR. Então, se você tem aí experiência no mercado, nesse caso, mercado de análise de leaseback, sale leaseback, é uma boa. Vamos falar dos ETFs, que é Marijuana Industries ETFs. É mais fácil falar em inglês. Em meio à volatilidade do estoque de maconha, uma maneira de evitar o risco específico do estoque são os ETFs, né? Aqui no Brasil também. A gente tem 2 ETFs sendo negociados aqui. O ETF MG Alternative Harvest, que é o MJ, muito bom. ETF monitora a indústria de cannabis, começou uma recuperação em maio, né? Então, MJ, que é o ETF MG Alternative Harvest. Mas ainda está muito baixo dos máximos alcançados em 2018. O ETF, Advisor Shares Pure Cannabis, né? Então, ETF, Advisor Share Pure Cannabis, que é negociado IOLO, YOLO, Y, ovo, laranja, ovo, começou uma ligeira tendência de alta desde março, mas estagnou desde outubro. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico, ver se tem alguma coisa pra gente comentar. Tá sendo negociado 12.1, realmente ele sobe aqui, né? Vou botar o weekly, ele dá uma subida aqui. Ele caiu bastante, caiu de 25, foi até 7, e aí ele se recupera, vai até 13. Então você pode procurar, você vai ver o mesmo gráfico, YOLO. Vamos lá, para fechar praticamente, os estoques de cannabis devem ser comprados agora. A pandemia do coronavírus é um teste crucial do quanto as pessoas querem ou precisam do CBD e se a economia suporta o sofrimento. Não está claro quais ações de cannabis serão as vencedoras a longo prazo. As dificuldades continuam aumentando, mesmo com alguns estoques de maconha estreitando em consolidações. Os lucros ainda são inconsistentes. Aí vem a pergunta: são uma boa compra agora? Vai depender da sua visão de jogo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, seu perfil. Então, a Innovative Industrial Properties está em uma base. Os investidores que estão particularmente ansiosos para entrar no setor podem comprar Canop, Afria, Cronos, assim que eles limparem seus padrões atuais e entrarem em uma zona de compra. A perspectiva de lucro continua difícil e o mercado de maconha legalizado continua a enfrentar desafios de fornecedores ilícitos, o tráfico, né? Idealmente, mostra a pesquisa do IBD, os investidores estariam mais bem atendidos procurando ações com melhores fundamentos que estejam mais perto de seus máximos. Muito bem. Esse foi o reporte desse mês, o mês de agosto, da Mundo Cannabis Brasil. Não determina, conforme as regras do CVM no Brasil e das regras da CVM nos Estados Unidos, não determina sugestão de compra, é apenas um reporte com o intuito jornalístico, onde a gente está conversando aqui, e no meio, obviamente, a gente comenta a nossa carteira prévia para investimento aqui da Giovanella Huxley Capital Funds e da Allianz Sociedade Médica. Eu agradeço a sua paciência, foram 30 minutos de informações, não tem como ser menos, né? A gente vai conversando aí até sobre os gráficos, mas
é necessário. Sou o Solomon von Heckelstein e esse é o nosso reporte do Mundo Cannabis Brasil sobre a vistoria da Giovanella Huxley Capital Funds e a sugestão do Allianz Sociedade Médica. Obrigado e boa tarde, bons negócios.